A paz do Senhor, irmãos. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Depois de um hino desse, onde fala que nós temos que valorizar aquilo que nós temos, e nós temos a presença de Deus. Somos a arca, e essa presença habita dentro de nós. Logo, valorizar tem que ser realmente de coração, espírito e verdade. Valorizar aquilo que de mais valioso existe no universo. Deus, a presença dele em nossas vidas. Isso assim não tem como mensurar, não tem como falar algo tão grandioso que a gente só conhece de mais precioso nessa terra. Joias, mas Deus é muito mais do que isso, né? Quando ele compara lá Apocalipse e fala de algumas joias preciosas como é a cidade, é porque nossa mente só chega até aí, mas ele é mais do que isso, e nós não temos uma palavra além disso, mas o valorizar com o nosso espírito, nossas orações, isso sobe aos céus. Vamos orar? Senhor, Criador dos céus e da terra, temos que realmente dar valor àquilo que habita em nós. E o valor é a tua presença, Senhor Deus, o que habita dentro da gente, a tua presença, Senhor Deus. E temos que dar valor a essa presença, Senhor. Porque o que habita dentro da gente é o Criador dos céus e da terra, até da minha própria vida, até da nossa própria vida. Obrigado, Senhor Deus, por habitar num vaso, Senhor Deus, feito de barro. Obrigado, Senhor Deus, por ser o Senhor uma joia preciosa, ser algo tão valoroso e colocar num vaso de barro. Muitos colocam suas joias, seus presentes, na segurança de um cofre, na segurança de um banco, de um carro forte, cercados por vigilantes. Mas o Senhor escolheu um vaso e colocou dentro de nós a tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor habitar em nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, já está ali em cima, em Jeremias, de 1 ao 6. Jeremias 18, desculpe, de 1 ao 6. E a palavra do Senhor diz assim: Jeremias 18, de 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? É uma palavra muito conhecida, que muitos podem pensar, dizer assim: eu já conheço essa história e conhece, mas pode pensar como um dia eu pensei. O Senhor vai falar dessa forma, mas graças a Deus que a palavra do Senhor se renova todos os dias. A palavra do Senhor se renova
todas as manhãs. E a gente sabe que Israel passava por um processo, e já foi falado aqui quinta-feira, resumindo tudo, por pecado. Estava em pecado, e o Senhor fala a Jeremias, chama Jeremias como profeta, e quem leu a história logo no início, vê que Jeremias, ele fala: Senhor, eu sou uma criança. E eu procurei saber qual era a idade de Jeremias, né? Já que ele falou, eu sou uma criança. E aí uns falam que ele tinha 14 anos de idade, outros falam que ele tinha 20 anos, outros falam que ele já era mais velho, mas pelo fato dele não ser um profeta, pelo fato dele não ter, vamos dizer assim, uma bagagem, e se achando pequeno, disse: eu sou uma criança. Mas o interessante disso tudo é que, sendo criança de 14 anos, sendo 20 ou sendo os mais velhos, Deus utiliza cada um de nós, e não importa a idade. Não importa se eu tenho 20, se eu tenho 14, se eu tenho 30, 50. A história do Senhor vai começar na vida de cada um, independente da idade. Amém? E aí, Deus pede para Jeremias descer a casa do oleiro. E a gente observa que do 2 ao 4, Deus não fala com Jeremias, de hipótese nenhuma. Deus só fala primeiro no versículo 1. Jeremias, vai à casa do oleiro. E Jeremias desce. E ele começa a observar algo que a gente pode entender que para a nossa vida e para aquela situação que Jeremias precisava passar, Deus vai utilizar uma ferramenta para falar para ele visível. Deus poderia falar com Jeremias na casa dele, poderia falar no quarto dele, poderia falar em qualquer lugar, mas talvez Jeremias precisava ver alguma coisa, porque ali tinha uma palavra para Jeremias muito grande, e ele precisava visualizar, ele precisava ver. E aí ele desce à casa do oleiro, e a gente observa que Deus, ele chega na casa do oleiro. Talvez aqui vamos pensar, ele chega na porta e fica parado olhando, e Deus não diz uma palavra, Deus não diz nada, e ele só fica observando o trabalhar do oleiro, pegando barro, colocando sobre a roda e trabalhando. E aí eu posso entender uma coisa, gente, tanto para a minha vida quanto para a sua vida. E aí eu fui pesquisar os processos de fazer um vaso. Quais os processos? E Jeremias está vendo um processo ali de fazer o vaso. E nós precisamos passar pelos processos de Deus. Nós precisamos estar diante de Deus, mas seguindo a rota que Deus nos dá. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um processo. Deus não pega as coisas e faz aleatório, não. Tudo precisa de uma rota, de um processo, e é isso que Jeremias está vendo. Ele está vendo como se faz um vaso. E como é que Deus quer falar? Simplesmente observando um vaso. E Jeremias vai e observa. Nós não podemos atrapalhar ou não podemos avançar o processo, de hipótese nenhuma. Mas às vezes nós fazemos isso. Nós avançamos ou queremos avançar aquilo que Deus ainda não mandou a gente fazer. Todo mundo já tem experiência disso, eu tenho experiência disso. De fazer algo à frente de Deus, enquanto o processo não estava naquela etapa. E é isso que Jeremias está observando. E ele vai, levanta e desce à casa do oleiro, para ouvir as minhas palavras. Tem gente que vai precisar de várias situações. Quem já ouviu falar que Deus é uniforme? Trabalha de várias formas. Mas tem gente que Deus vai precisar gritar para ouvir. Tem gente que vai ouvir Deus através desse teclado aqui que está tocando agora. Tem gente que vai precisar ser desempregado para ouvir Deus.
Tem gente que vai passar por uma enfermidade para ouvir Deus. Eu lembro que eu estava subindo a ladeira do Extra e eu estava já escutaram muitos isso, mas como a igreja tem gente nova, eu vou contar. Eu estava subindo a ladeira do Extra, Vasco da Gama, dia de domingo, para ir trabalhar e dizendo para Deus: Deus, eu quero comprar um carro, mas eu quero que o Senhor me fale nitidamente, porque eu não sei decidir quando o Senhor está falando ou não. E eu não quero atrapalhar a tua obra, chegar e comprar. Vou ali e compro um carro, mas eu quero comprar no tempo no seu tempo. Ainda falei para Deus: eu estou subindo, desculpa, é um alarme, desculpa, eu estou subindo essa ladeira, andando, dia de domingo, 7 horas da manhã, e desço, e eu queria um carro. Quando eu entrei na empresa e cheguei na sala, o Wesley estava conversando uma história que é triste, do primo dele, e eu só dei bom dia, sentei e fiquei ouvindo, e foi assim que Deus falou, e eu comprei o carro. Meu primo estava no rio tomando banho, pulou, bateu a cabeça, tal, aí faleceu, infelizmente. E aí ele entrou com a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que deixar de guardar as coisas, ele no linguajar dele, né? Aí fica muito centrado, a gente não sai, a gente não faz isso, não faz aquilo, as coisas vão passando tudo, e as coisas vão acontecendo, e quando vê, a gente já está velho, tudo, já não consegue mais curtir a vida. Aí, como ele vendia e comprava carro, ele deu o exemplo que foi a chave. Vou dar um exemplo. Aí tem gente que quer comprar um carro, não compra, aí fica aquela coisa, compra ou não compra, compra ou não compra. Às vezes está com dinheiro e não compra. Aí você vai passando o tempo todo, e eu disse: Deus, o Senhor acabou de falar. E aí eu fui e comprei. Então tem gente que Deus vai usar várias formas para falar. Da forma que ele falou comigo, ele pode falar com vocês diferente. E aí, como eu disse, Jeremias desceu para ouvir a voz do Senhor. Mas, gente, vamos ficar atento. Tem gente que Deus vai precisar gritar, tem gente que Deus vai precisar tirar um emprego, tem gente que vai passar por uma enfermidade, tem gente que vai ouvir o Senhor no canto do passarinho. Tem várias formas. Jeremias desceu para ouvir a palavra do Senhor, e ele continua ali vendo o oleiro trabalhando na roda e fazendo o vaso, e ele observando, e Deus não disse para ele uma palavra ainda. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus está fazendo a obra na vida da gente. A obra de Deus na nossa vida, às vezes a gente acha que tem ponto final. Não. Enquanto a gente estiver aqui na face da terra, como os servos do Senhor, não havendo ainda um corpo transformado, um corpo glorificado, nós vamos estar sempre no processo de vaso que está sendo trabalhado por Deus, sendo trabalhado pelo Senhor, sendo trabalhado pela mão do oleiro. Olhe se não é assim. Nós já aceitamos a Cristo, uns aqui com 2 anos, outros com 3, outros que iniciaram agora, outros com uns 15, 20 anos de igreja, 30, mas ainda está no processo do oleiro, fazendo o vaso. E ele desceu, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Irmãos, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Aí eu digo uma coisa assim, algo para vocês. Pergunta: quando a gente está fazendo algo, quando a gente está ali trabalhando em alguma peça,
Diga-se, Luiz. Essa peça, ela demora de tomar forma, ou algo que a gente faz que não precisa ser um vaso, mas algo que a gente está fazendo. Qual o natural das coisas? É eu pegar aquela peça e descartar e comprar outro material, e comprar outro e refazer de novo e fazer. Quantas vezes o Senhor está nos refazendo? O oleiro aqui, ele não dispensou o barro. Deus não dispensa a matéria-prima, que somos nós. E essa matéria-prima, às vezes é ruim de trabalhar. Essa matéria-prima, ela é tirada do lamaçal e ela tem que ser separada algumas coisas para se tornar argila, para começar a trabalhar. E Deus está tirando de nós algumas coisas. E a gente olha que não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Às vezes a gente acha que já é vaso e quer sair da mão do oleiro. Mas não somos vaso ainda. O oleiro está fazendo um vaso, mas não é vaso, porque só vai ser vaso quando ele passar por todos os processos. E quando ele passar pelo último processo, é que nós vamos entender: me tornei um vaso. Nesse momento, ele é apenas um vaso. Quando o oleiro olha para a argila, ele vê um vaso. Quando eu olho para uma argila, eu vejo barro. Na minha humanidade, isso é um barro. Mas o oleiro está vendo um vaso. Quando ele olha para você, ele vê um vaso. Quando ele olha para mim, ele vê um vaso. Mas eu não posso sair da mão do oleiro só porque eu peguei o formato de um vaso e agora eu vou. Se tiver alguma coisa para dar errado e se quebrar, se quebra enquanto você está na roda, na mão do oleiro. Não queira sair da mão do oleiro e se quebrar lá fora, porque vai ser pior. E você não vai conseguir se refazer. Resumindo, não tem ninguém para refazer, só quem refaz é o oleiro. E ele não dispensa o barro de hipótese nenhuma. Ele poderia simplesmente chegar e joga esse barro fora, e esse aqui não está dando certo, vou pegar outro monte e refazer. Ele não fez isso. Ele continuou trabalhando na minha, na sua vida, e até hoje somos vasos na mão do oleiro. Porque o vaso, quando ele está sendo formado, ele ainda está molhado, ele ainda está úmido. Se você botar alguma coisa dentro, nada vai segurar, e precisa alguma coisa muito preciosa habitar dentro desse vaso. Mas ele ainda está úmido, ele só está em formato de vaso, e nada pode habitar dentro dele, porque se habitar, vai sair. Então nunca vamos pensar, porque eu já peguei formato de um vaso, eu sou um vaso e agora vou. Não, eu apenas sou um vaso. E não é dispensado pelo oleiro, de hipótese nenhuma. Ele não dispensa. E quebrou-se na mão do oleiro, a fazer dele outro vaso, conforme parecer bem aos seus olhos. Conforme parecer bem aos seus olhos, a sua vontade, da forma que Ele quer. E de que forma Deus quer que cada um de nós venha se parecer? Ele quer que cada um de nós venhamos parecer com eles, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, sermos o formato da vontade dEle. E para isso eu tenho que me colocar à disposição do Senhor. Para eu me tornar como Deus quer, eu tenho que estar disposto a passar por esse processo todo, que o último é da resiliência, que esse daí é o mais dolorido, mas eu tenho que passar por esse processo de ir sendo moldado por Deus, sendo transformado por Deus, pegando aquele vaso, aquele barro, aquela argila de uma forma bruta, que nós vemos barro, mas Deus vê vaso, e sendo moldado, Deus molhando a mão e dando forma, molhando a mão e dando forma, e às vezes se quebrando, mas se quebrando aqui dentro. Se tiver que quebrar, como eu disse, quebra aqui dentro, enquanto está na roda do oleiro. Não quebra lá fora não, porque lá fora não tem ninguém para dar forma. Lá fora é perigo, lá fora é morte.
e morte fora da presença do Senhor. Bem aos seus olhos, e como fazer, Deus está moldando a sua igreja, Deus está dando uma estrutura para a sua igreja, Deus está dando uma estrutura para a gente, e eu tenho que aceitar essa estrutura que Deus está dando. Eu não posso definir aquilo que eu quero ser na presença de Deus, porque Deus é que está no controle da minha vida. Se assim eu entendo, Ele é que está, Ele que é o meu oleiro, Ele que é a minha direção, Ele é que dá o formato daquilo que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que ser. E aí fala que, então veio a mim a palavra do Senhor. Aí foi que Deus agora vem e fala com Jeremias. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Gente, o último processo para o vaso passar é da queima, para ele se tornar um vaso. E é nesse processo da queima que, quando ele vai para a fornalha, agora ele não está mais na mão do oleiro, mas ele está na fornalha, ele não está na roda. Vamos dizer que é nesse intervalo aí no meio é que muitos murmuram, porque quando ele está lá passando pela queima ou pela resiliência para ser um vaso, se tornar forte, duro, não ficar mais mole, não fica mais aquela coisa assim mole quando ele está fazendo, é onde a gente começa a murmurar. É o processo de eu aceitei a Cristo 1 ano, 2 anos, e as promessas não se cumpriram na minha vida. É o processo de eu estou pedindo a Deus, eu aceitei a Cristo, mas isso ainda não mudou na minha vida. Isso não está acontecendo. Isso ou aquilo. É o murmúrio, é o reclamar com Deus, é o reclamar de Deus. Mas Deus está preparando você para ser um vaso, e é preciso, o último processo é esse, da queima. Você precisa agora passar por esse processo para você se tornar uma pessoa que aguenta esses momentos. Porque o que vai habitar dentro da gente, conforme fala Mateus, 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vós, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o que vai habitar dentro da gente. O poder de Deus. Por isso que eu digo, enquanto eu estou no processo de vaso, eu não sou vaso, eu sou vaso depois que eu passar pelo último processo, o mais dolorido. Mas também depois que eu passo por ali, o que vai habitar dentro de mim é esse vaso. É a presença do Senhor. Os discípulos andaram com o Senhor 3 anos. Eles só eram vasos. Eles estavam passando pelo processo. Como a gente fala de Pedro, né? O mais bruto de todos, né? E o Senhor sempre aparando as pontas, o Senhor sempre trabalhando nele. Mas um dia ele falou para os discípulos: vá e fique em Jerusalém, até que seja revestido do Espírito Santo. Ali agora eles já estavam se tornando vasos, porque desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus. E é isso que está sobre nós, o Espírito Santo de Deus. Eu sou um vaso do Senhor, aonde habita a presença de Deus. Mas eu não quero sair da casa do oleiro, de hipótese nenhuma. Porque aqui o Senhor me refaz todos os dias. O Senhor me refaz todas as manhãs. O Senhor me refaz todas as noites. O Senhor me refaz todo o momento.
É aqui que Ele me refaz, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Porque o que habita dentro de mim é joia preciosa. Está lembrado que o vaso, quando ele está sendo formado, se botar alguma coisa dentro dele, ele ainda não passou pelo último processo, acaba saindo pelas laterais, porque ele é apenas um barro molhado e mole, só está no formato de vaso. Esse vaso aqui é diferente, e quando ele encher-se do Espírito Santo, ele transborda, mas transborda para atingir a nossa família, para atingir a nossa parentela, atingir as outras pessoas. É dessa forma que eu tenho que me encontrar, é dessa forma que eu tenho que estar, nesse vaso perfeito, e nunca deixar a casa do oleiro. Amém? Obrigado, deixa aqui essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade e essa palavra do Senhor para todos.